Olá, meu amigo, minha amiga. Você que tem aquele parente, aquele amigo, aquela amiga, aquele conhecido, pessoas que se declaram como de direita ou bolsonaristas e que acordaram hoje meio animadinhas, pois bem, pode dizer à pessoa que você conhece que ela deve acalmar o coraçãozinho dela, porque nada do que ela viu nessas últimas horas aqui no Brasil alterará o rumo da história. E que história é essa? A chegada do inelegível a uma instituição prisional depois de uma condenação. Não só ele não será absolvido no meio dessa história, será inocentado ou anistiado, bem como a sua Orcrim que ele comandou também. Inclusive o deputado Ramagem, que ontem estava serelepe na Câmara em função de uma decisão golpista da maior parte dos deputados federais que têm o rabo preso com algum tipo de crime, algum tipo de corrupção, para dizer o mínimo. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou esclarecer alguns pontos aqui jurídicos dessa história toda para mostrar que, de fato, o que eu estou dizendo aqui, ou seja, que nada aliviará a vida dessas criaturas, acontecerá. Antes de mais nada, é sempre fundamental na abertura aqui dos nossos encontros, convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Conheça os nossos outros vídeos, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, compartilhe. São formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm votado no nosso portal do José. Todos os dias a gente pode votar pelo menos uma vez ao dia. Eu acho que pode até votar mais vezes, né? No nosso portal para a premiação do IBEST. Mais uma vez, gente, muito obrigado e vamos aqui aos nossos temas, né? Começando aqui por uma passada rápida pela capa dos principais jornais aqui no Brasil. O destaque da Folha de São Paulo foi: Banco Central eleva juros a 14,75% ao ano, maior patamar desde 2006. Bom, comentário rápido, né? A gente vai se ater mais a essas questões da economia. Gente, o Banco Central aqui no nosso país é um banco central ligado ao sistema financeiro e que obedece rigorosamente tudo aquilo que o sistema financeiro, o rentismo do nosso país determina. Portanto, não está a favor do nosso país. O Banco Central é um banco central que exerce uma política econômica neoliberal. Esse é o fato. E o governo fica numa situação antagônica, porque o presidente Lula atacou e combateu Roberto Campos Neto quando a taxa de juros do nosso país estava em 10,25%. O presidente dizia, nada explica porque a taxa de juros estava naquele patamar. Como é que a gente deve encarar hoje 14,75% num banco central cujo presidente agora foi nomeado pelo próprio presidente da República? Então isso tem que ser colocado em debate. O que está acontecendo? Onde é que está tendo curto-circuito? É uma situação que nós estamos fadados a não mudarmos jamais aqui no Brasil? Seremos governados pelo interesse dos grandes bancos, da ciranda financeira nacional e internacional? Pois bem, só que a gente está com tantos outros assuntos paralelamente a isso, que esse assunto, que é um assunto vital para o nosso país, para o futuro do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, isso acaba sendo colocado de lado, né? Mas nós aqui vamos levantar mais vezes a bola em relação a esse tema aqui. Estadão de São Paulo. Câmara confronta a STF e aprova projeto para barrar ação penal do golpe. E no Globo está colocando, o Copom sobe juros a 14,75%, maior patamar desde 2006. Vamos aqui para essa notícia do Estadão. Câmara confronta STF e aprova projeto para barrar ação penal do golpe. Portanto, a maior parte da Câmara, foram 315 deputados, esses 315 deputados são golpistas, porque eles estão legitimando, eles estão tentando barrar qualquer tipo de reprimenda a tudo aquilo que aconteceu para a destruição do nosso país, a destruição do parlamento brasileiro, do poder judiciário do Brasil. Existem muitos interesses aí que se conectam, né? Muitos deputados, eles estão querendo mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal em função do orçamento secreto que está sendo embarreirado. Aliás, eu estou fazendo uma sugestão já há um tempo, e agora vou formalizar novamente ao governo Lula, para que crie um call center, que nomeie ali um conjunto de policiais federais e crie um instrumento chamado Disque 171. Pode ser o Disque 199, pode ser Disque 999, 888, um número bem simples, sem custo,
adicional para o governo, que vai pegar pessoas que já operam dentro da área de inteligência e de segurança, para receber denúncias de cidadãos que têm algum contato com algum tipo de desvio, algum tipo de falcatrua, algum tipo de suspeição em relação a qualquer assunto. Porque se isso for feito, o recado que o governo manda é que está atento às questões de corrupção, porque senão fica o tempo todo agindo de uma forma reativa. A oposição, os grandes veículos de comunicação levantam alguma questão. Todo governo sempre terá algum tipo de suspeição em qualquer lugar do mundo. Até na Suécia, que o nível de corrupção é muito baixo, eles têm lá um organismo só para tratar de corrupção. Então, é uma questão universal, a questão do homem, a questão de desvios de caráter, desvios da ganância, a má formação de seres que estão na vida pública ou na vida privada, enfim, que é uma questão da humanidade que tem que ser entendida como tal. E em países onde as possibilidades da pessoa se locupletar são maiores, aí, enfim, o estímulo pode ser maior também, né? Então, eu não podia deixar de comentar isso aqui com vocês. Ao mesmo tempo, rendimento mensal do brasileiro bate recorde e fica em R$ 3.057 em 2024, diz o IBGE. Apesar da alta, a diferença entre o rendimento médio nos estados continua grande. Entre o Maranhão, que tem o menor rendimento mensal, e o Distrito Federal, que tem o maior. A diferença é de 2.198. No entanto, o que isso significa? Que a massa salarial aqui no Brasil, ela cresceu. O poder de compra do cidadão brasileiro cresceu. Só que isso não está sendo percebido pela massa de pessoas aqui no Brasil, porque nós somos bombardeados exatamente pelas pautas negativas colocadas pelos grandes veículos de comunicação e que tem ali na extrema-direita a sua força de transmissão, né? Os grandes veículos de comunicação, inclusive, eles operam negligenciando uma cobertura sobre esse tipo de falcatrua no Congresso Nacional, esse tipo de ação contra a democracia, porque é o papel funcional da grande mídia junto com esses setores, na medida que eles criam cada vez mais névoas em relação ao nosso cotidiano. Isso impossibilita a gente analisar coisas concretas aqui no Brasil, né? Paralelamente a isso, um fato aqui que eu queria comentar com vocês. Gente, aqui nós fazemos essa operação aqui de no máximo em 15 minutos, faz esse apanhado geral, né? Então, estamos conseguindo bastante tempo aqui. Hoje tem muito conteúdo aqui, né, gente? Lula trai memória da Segunda Guerra ao celebrar vitória com Putin. Olha só, o Jornal Globo aqui, vamos lembrar, né? Rede Globo de televisão completou 60 anos agora, mas eles não falaram em nenhum momento, nenhuma linhazinha, que o dinheiro que criou a empresa veio dos Estados Unidos da América, de grupos privados, o Grupo Time e o Grupo Life. Há pessoas que estudam muito esse assunto que dizem, inclusive, que o Grupo Time e o Grupo Life operaram como laranjas do governo, da área de inteligência, da CIA dos Estados Unidos, para implementarem aqui no nosso país um organismo de informação para sustentar uma ditadura militar, sustentando ao mesmo tempo um modelo econômico de subserviência aos interesses dos Estados Unidos. Então o Jornal Globo, ele mostra com esse editorial aqui que ele está alinhado aos interesses dos Estados Unidos, porque a crítica aqui a Lula é de uma aproximação, não só com Putin, mas com o Xi Jinping, com a Rússia e com a China, que são odiados, são os principais inimigos hoje dos interesses dos Estados Unidos. E o jornal aqui faz essa vassalagem aqui, né? Brasil não deveria endossar a versão mentirosa do conflito usada pelo russo para justificar a agressão contra a Ucrânia. Gente, olha só. O Lula, ele está indo numa comemoração, que é uma comemoração de Estado, né? Eventualmente está lá o Putin, mas nós temos interesses com a Rússia e com interesses com a China também, interesses para o nosso país, para empresas brasileiras, para o povo brasileiro. Então, um presidente da República ele tem que conversar com todo mundo. Agora, não podemos desprezar, como está fazendo esse editorial aqui, de uma forma infame, que o povo russo foi o povo que teve o maior número de baixas na Segunda Guerra Mundial. 27 milhões de russos morreram. Foi a nação que mais perdeu gente, perdeu soldados, perdeu população civil, com todo tipo de tragédia. Então, eles comemoram o fim da Segunda Guerra nesse dia 9 de maio, porque, na verdade, a rendição que foi feita pelos alemães foi feita no dia 7 de maio na França, perante ali o bloco
ocidental, e a Rússia não entendeu que, olha, uma rendição não pode ficar sem a Rússia no meio dessa história, né? Stalin ali, então, determinou que fosse assinado uma rendição também perante os russos, que tinham ocupado a Alemanha naquele mesmo período. E a assinatura se deu em Berlim no dia 8, só que no fuso horário da Rússia, como a Rússia é muito grande, já era o dia 9 de maio. Então foi assinado a rendição também. Então o jornal fica fazendo essa estupidez aqui, que Lula trai a memória da Segunda Guerra. Olha só, não está traindo memória de nada. Enfim, é simplesmente um editorial maroto, encomendado, né, gente? Não tem como a gente não fazer esse registro aqui. E a gente vai chegando nas coisas que estão acontecendo recentemente, né? Eu já mostrei para você essa criatura aqui com o bonezinho do Kiko, né? E outras criaturas, né? Essa aqui, então, meu Deus do céu, essa gente... STF derrotado em recado histórico. Então eles estão dizendo assim, o STF foi derrotado. Por isso que a criatura, essa gente acordou hoje animadinha, né? Só que a animação não vai dar em absolutamente nada, por uma questão muito simples. O que a Câmara aprovou ontem foi uma questão absolutamente inconstitucional. A Câmara Federal não tem a possibilidade, o poder de paralisar processos penais, inquéritos, procedimentos que estão acontecendo no Poder Judiciário que não digam respeito a um deputado federal que tenha cometido crime fora do exercício da função. Então, os crimes que Ramagem está sendo acusado pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, pela Procuradoria-Geral da República, esses seguirão normalmente. Os únicos crimes que a Câmara teria a possibilidade de fazer com que o processo ficasse paralisado são os crimes de lesão ao patrimônio público ou patrimônio histórico, as duas das incriminações dentre as 5 que Ramagem está sofrendo. Portanto, gente, essa comunicação da Câmara vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal e que vai dar continuidade, não vai ter absolutamente nenhum tipo de alteração no meio dessa história. Então, para essas pessoas aí, olha, não adianta elas ficarem pulando não, porque não vai dar absolutamente nada. Ontem o Bolsonaro participou de uma manifestação, foi pífia também, né? Meia dúzia de gatos pingados, ou como algumas pessoas gostam de brincar, né? Meia dúzia de gados pingados. Estava ali serelepe mostrando que pode ser preso, né? Pode ir para a cadeia, está com a saúde bem legal. Não vai dar para dizer lá na frente que não tem condições de ir para a cadeia, enfim. A direita hoje está comemorando, mas eles sabem que a comemoração deles não vai dar absolutamente nada, né? O Supremo Tribunal Federal está ali para fazer esse papel, para ser o garantidor da Constituição. E o assunto também que está rodando muito por aí, vídeo de Nicolas sobre INSS chega a 100 milhões de visualizações em 24 horas. Gente, olha, não tem como esses vídeos do Nicolas Ferreira estarem sendo divulgados apenas organicamente por pessoas. Isso aí tem um impulsionamento no meio dessa história. Porque se a gente pegar o número de eleitores de Bolsonaro, tá? Que teve na última eleição, né, não chegou a 60 milhões. Não pode ter 100 milhões de pessoas, que nem tem esse tanto de aposentado aqui no Brasil, dando essa audiência para o Nicolas em qualquer assunto. Então tem alguma coisa estranha no meio dessa história. Agora, isso faz de nós, aqui no campo progressista, termos uma atenção muito maior, inclusive o governo, no enfrentamento das questões, dos embates que acontecem na realidade todos os dias. Porque, que fique claro, mais uma vez, é impressionante. O senhor Pimenta não percebeu isso quando estava lá na SECOM, né? Espero que o senhor Sidônio perceba. Os grandes veículos de comunicação, no português claro, são inimigos de você, de mim, do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, na sua gigantesca maioria, pertence a uma classe social subdividida em outras classes sociais também, ou subclasses, vamos dizer assim, economicamente falando. E os jornalões defendem os interesses de quem está no topo dessa pirâmide, da classe mais aquinhoada. E os interesses dessa classe aquinhoada é a exploração dos menos aquinhoados. É a visão escravocrata que eles sempre defenderão. Então, qualquer tipo de ilusão que se tenha, ou com o mercado financeiro, com o rentismo, com a Faria Lima, ou com grandes veículos de comunicação,
Ou é muita inocência, ou é muito medo, ou muita ignorância. Não dá para a gente tratar isso de uma maneira diferente, não. Mande seu comentário aqui para o nosso portal do José. Vamos continuar aqui na batalha, vamos continuar alertando aí todo mundo que a gente puder, tá legal, gente? Fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!